Exalta-se essa doutrina filosófica para explicar a razão do destino e o porquê as criaturas humanas encontram-se na Terra. Fala da grandeza de Deus que liberta-o do ancestral antropomorfismo, apenas por causa de uma pergunta mal formulada. Até aquele momento, antes do professor Rivaio, agora utilizando-se do pseudônimo de Allan Kardec, em homenagem a uma existência que houvera tido no período de César, um século antes de Cristo, ali mesmo naquelas Gálias, no período de Vercingetorix, quando for um sacerdote druida, de nome Allan Kardec, vegetariano, reencarnacionista, o emérito professor Rivaio, evocando pela revelação do Espírito Zéfiro, essa vida de quase 19 séculos antes, adota o pseudônimo grandioso em homenagem àquelas experiências gloriosas de Allan Kardec e apaga o seu nome honorável de eminente poliglota, de haver escrito um tratado para as experiências normativas dos exames da Sorbonne, por haver publicado uma obra estudando a conjugação dos verbos irregulares francesas, os mais irregulares das línguas neolatinas, por causa dos seus estudos através da matemática e de haver trazido para a França o método educacional pestalozziano. Ele abandona todos esses títulos honrosos e apaga-se ou ilumina-se no pseudônimo de Allan Kardec. E a doutrina que traz, que ele tem a coragem de dizer que não é sua, tem a sua marca inconfundível da sabedoria, da filosofia profunda e do espírito de ciência que o caracteriza. Graças a esses títulos de nobreza, ele faz corretamente a pergunta, que é de número 1 na obra referida a respeito de Deus. Antes, perguntava-se quem é Deus, e na partícula quem estava embutida a própria resposta, que homem é Deus. E ele, por falar a língua franqueza com maestria, faz a pergunta de uma maneira ímpar: qu'est-ce que Dieu? Que é Deus? Que coisa é Deus? Que é Deus? E as entidades venerandas respondem a respeito do absoluto de uma maneira igualmente absoluta, porque não se pode conter o infinito numa série de palavras, não se pode definir, como diria Siddhartha Gautama, o Buda, o indefinível. E os espíritos redarguem: é a inteligência máxima do universo e a causa primeira de todas as coisas. E sem estar convencido dessa resposta lapidar, volve a interrogação: era um filósofo, e que provas se tem da existência de Deus? E essas mesmas entidades, que são as administradoras da terra, da vida, que mergulham no corpo e dele se libertam, qual está ocorrendo conosco, que logo mais deixaremos a carcaça material voltando à pátria. Que prova se tem da existência de Deus? Repitamos. E a resposta, em um axioma que aplicais às vossas ciências: todo efeito provém de uma causa. Estávamos aí diante da física newtoniana, que conseguimos concluir se o efeito é inteligente. É claro que a causa é inteligente. E quando mais tarde, a partir de 1872, o eminente sábio inglês William Crookes apresenta a descoberta dos raios catódicos, a física vai se libertando da tradição newtoniana e culmina naquele momento quando
na Universidade da Sorbonne, a premiada Nobel em Física, ao lado do seu marido, agora desencarnado, Pierre e Maria Curie, percebe uma certa luminosidade em um vaso de porcelana, resultado de um trabalho hercúleo, porque tomava de toneladas e toneladas de pecblenda para derretê-las em tachos metálicos com achas de linha colocadas ao fogo, que procurava fazer que esse metal bruto se diluísse e se consumisse até transformar-se numa radiação luminosa que a fascina, tendo agora descoberto exatamente a radiação. As suas mãos estavam avermelhadas, com bolhas profundas, que era o resultado da radiação, daquela matéria que se convertia em energia e iria proporcionar ao extraordinário Albert Einstein a formulação da teoria da relatividade do tempo e do espaço, apresentando seu primeiro rascunho no ano de 1905, E igual a mc2. O mundo sofreria uma revolução dantes jamais imaginada. Por volta de 1923, os notáveis mestres da física na Escandinávia, na escola dinamarquesa, apresentam mais uma das grandes peculiaridades, a teoria da complementaridade, permitindo que os notáveis estudiosos da física estabelecessem que em realidade tudo no universo é energia. A matéria é energia condensada e a energia é a matéria dissociada. Aliás, repetindo palavras do espírito André Luiz, na memorável obra que nos lega, através da mediunidade de Chico Xavier, de que a energia é nada mais do que matéria descongelada, e matéria é energia congelada. A mesmíssima coisa, com palavras similares. O Espiritismo está marchando ao lado da ciência, e à medida que o progresso se estabelece na Terra, essa ciência que é o Espiritismo está à frente, como diz o codificador, porque a ciência convencional estuda os efeitos e o Espiritismo remonta às causas. Aparece então uma mudança total também na filosofia. Antes, asseverávamos que era necessário ver para crer. Ironizávamos a figura de Tomé, que desejou ver a chaga para crer que era o Cristo redivivo. Agora, é necessário crer para ver, como aconteceu com o eminente físico inglês Regis, que há 61 anos concebeu uma micropartícula que vai além do quark e de outras, e que somente poderia ser demonstrada através de equações matemáticas. E após 60 anos, no ano que passou, através do choque de prótons no desacelerador de partículas entre a França e a Suíça, surge uma partícula nova. E essa partícula nova revolucionária recebe o nome do matemático que a concebeu 6 décadas antes, o bóson de Higgs. Em outras palavras, um grande número de físicos quânticos assevera tratar-se da partícula de Deus, confirmando a teoria de um notável geneticista americano, o Dr. Hammer, que teve a ocasião de declarar em 2007 que a criatura humana carrega uma partícula de DNA, que é denominada a partícula de Deus. Todas as criaturas humanas nascem
trazendo esta partícula de Deus através dos cromossomas. E entre aquelas 35 mil moléculas, conforme abordamos aqui há 3 anos, era nada mais do que a realidade de um ser humano, cuja diferença para um rato era de apenas 300 moléculas. O que me fez na época imaginar que estava muito bem explicado no que acontecia em determinados políticos brasileiros. Faltavam-lhes 300 moléculas. Aparentemente era um ser portador das 35 mil constituições moleculares. Mas como lhes faltavam essas 300, tornaram-se bem especiais. Mas a doutrina espírita continua agora perfeitamente, permitindo que a física quântica nela se apoia, quando nos disse que no universo existem apenas 3 princípios: Deus, o Espírito, ou a energia pensante, e a matéria. Se existe a energia pensante, é óbvio que existe a energia não pensante. Então Allan Kardec e os espíritos precedem a física quântica em quase 50 anos, mostrando que o conhecimento vem da erraticidade, do mundo das ideias de Platão, da erraticidade, como denomina Allan Kardec, para que nos dias da atualidade pudéssemos estar alcançando o macrocosmo e interpretando um grande número de enigmas que faziam movimentar o pensamento em torno das galáxias. Os astrofísicos, apoiados agora na realidade da própria ciência, chegam a asseverar que esse universo não se autofez. E mesmo na teoria do Big Bang e nas afirmações de Stephen Hawking, desencarnado há poucas horas, existia sim as 2 partículas que se neutralizavam, até o momento quando uma delas se potencializou e produziu o grande choque, cujo ruído ainda hoje é captado pelos telescópios ou telescópios estelares que hoje circulam em volta da Terra. Há de perguntar-se, muito bem, o universo começa daí, mas não será que o universo começou das 2 partículas? Ou melhor, diante das 2 partículas que apareceram, e ele não teve tempo de explicar o que é que havia antes dessas 2 partículas. Mas naturalmente, a partir da próxima semana, mais lúcido, ele vai saber que essas partículas constitutivas daquelas do Big Bang vieram do pensamento cósmico da divindade. Escrevendo a uma amiga, exaltando a grandeza deste homem incomparável, dizíamos que era de lamentar que ele perseverasse no ateísmo. E ela deu logo um salto quântico e me disse: mas isso ninguém sabe. Ele responde: não, ninguém sabe, mas ele o declarou várias vezes, que para explicar o universo não tínhamos necessidade de Deus. E agora, ele compreendeu o universo, mas com toda certeza está precisando de Deus, para melhor ampliar o seu pensamento e em breve retornar, para poder explicar o que ficou incógnita, porque ainda não podemos compreender o absoluto em nossa relatividade e em nossa infinitez.